E a gente conversa por Skype. Todo dia. É que a gente já está conversando aqui no estúdio já faz um tempo, então eu queria convidar você que por acaso esteja ao vivo a entrar nessa conversa. Você pode mandar sua mensagem, a gente vai ler no ar. A gente vai conversar hoje, essa tarde, dia 4 de setembro de 2014, com o Cláudio, que está aqui, e a gente vai falar sobre tecnologia da informação, reino de Deus, e o que essas duas instâncias podem, o que elas têm a ver, como que uma interfere na outra. Até porque a TI pode ser uma ferramenta do reino e o reino pode interferir a maneira como que essa TI é elaborada, né, Cláudio? A minha filha fala assim, como é que a gente conseguia viver sem isso? Pois é, como é que isso aconteceu, né? Como é que era possível isso? Interessante isso. Cláudio é professor da GV, do IPT, e também dá aula no Hagai, e um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado por ter reservado essa tarde aí, para estar com a gente. A gente também está, graças à tecnologia da informação, com o Guido, via Skype. O Guido está aqui em São Paulo. O Guido é jornalista nessa área. Cadê você, Guido? Põe só pra gente ver o Guido. Isso, esse é o Guido. Tá aí. Aí está ele. Então tá bom. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que lembrando uma coisa que o pastor Ilane certa vez falou, que eu acho muito interessante. Para a gente poder se comunicar, a gente precisa definir os termos, né? Do que nós estamos falando. Você é um camarada da área, o Guido também. Eu e o Carlos, nós somos meros usuários. Quando a gente fala de TI, Cláudio, tecnologia de informação, a gente ouve muito isso, tem amigos que, eu sou gerente de TI. Tá. O que envolve, o que é exatamente tecnologia de informação? Você sabe que é engraçado, né? Quando eu comecei a namorar minha esposa, há uns 20 anos, eu falava para minha sogra assim, ela perguntava, com o que você trabalha? Eu falava assim, eu trabalho com computador. E eu vi que para ela era estranho falar, como assim trabalha com computador? O que você faz? Você monta, você desmonta, você limpa? Porque quando você fala trabalhar com computador pode ser tudo e pode ser nada, né? Então hoje, o que é a TI? Ou melhor, o que é a TIC? Tecnologia da Informação e Comunicação. Então a gente estava aqui no bastidor falando do filme, do desenho dos Jetsons, que a gente via quando pequeno, né? Que era um negócio bem legal, imaginar que algum dia você fosse, por exemplo, ter na sua mão um equipamento como esse aqui, um smartphone, e que se eu quiser eu converso com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo agora, não é? Com uma dificuldade quase que zero. Então hoje, a tecnologia da informação e comunicação é entendida como o seguinte: você tem vários recursos, né? Sejam eles de hardware, como máquinas, sejam eles de software, como aplicativos, sistemas, né? E alguns outros recursos que a gente nem imagina que existam e que eles garantem que você consiga acessar as informações em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, né? Tem até um nome feio para isso, que a gente chamou hoje de computação ubíqua. Ou seja, ubíqua é o que define isso. Qualquer lugar, qualquer hora, em qualquer canal, né? Então hoje a tecnologia, ela não é mais só um sistema como a gente tinha antigamente, né? As empresas faziam sistemas para processar conta corrente, os bancos, por exemplo, ou um sistema para contabilidade. Isso foi o começo, isso é a década de 70. Década de 80, você começa a integrar isso tudo, essas máquinas todas, sistemas todos. Década de 2000 para cá, a gente tem a internet, que foi, na verdade, o grande advento da tecnologia e o que mudou uma porção de negócios, inclusive. E agora, em 2010 para frente, a gente tem o que a gente chama de convergência. Então, eu estou aqui conversando com vocês, mas se eu apertar aqui, eu estou vendo quem está olhando no meu Facebook, quem está na internet. Então, a tecnologia da informação e comunicação hoje é isso, né? E existe uma tendência cada vez maior de você ter integração disso tudo, como eu digo, né, tudo junto e misturado. Por exemplo, existe uma tendência hoje, no Brasil já se faz isso inclusive, algumas empresas começam a fazer, que é o que eles chamam de tecnologia ou internet das coisas, né? O que é internet das coisas? Então você vai ter, por exemplo, qualquer dispositivo, qualquer objeto, vai ter um dispositivo de software. E isto é configurável, isto é reconhecível. Então imagina uma situação prática. Eu tenho, por exemplo, um chipzinho, um software rodando dentro de uma ambulância. O cara caiu da moto, se acidentou lá no começo da Paulista. E ele tem que vir até as clínicas para poder ser atendido. Se ele vem num caminho normal, ele pega uma porção de trânsito. Não é isso? Não mais. Se eu tenho esse dispositivo lá, que é a internet das coisas, isso ligado comunica com a CT, que por sua vez mexe com os faróis e abre o caminho para esse cara chegar aqui nas clínicas. Mais rápido. Aliás, quando ele chega, a equipe já está pronta, porque o cara de lá, com o palm top, já avisou, ó, o cara tem esse quadro, vai precisar de tal coisa.
a equipe está pronta já em meia hora. Isso está sendo aplicado, se eu não me engano, Cláudio, no Rio de Janeiro, lá naquela linha de ônibus, né? Quer dizer, o ônibus ele se comunica com o sistema de semáforos da cidade, da linha, e o sistema sempre prioriza o transporte coletivo. É o conceito de cidades inteligentes. Em algum momento, por exemplo, você vai perceber o seguinte: você pega São Paulo, por exemplo, né? São Paulo é como se fosse um L, né? Se você pegar a Zona Sul e Zona Leste. Então é óbvio que o trânsito ele não é um trânsito igual em todo lugar, não é homogêneo. Então o cara consegue monitorar isso. Ele consegue saber o seguinte: mais fluxo de vazão aqui, e aqui você segura mais para poder represar, ninguém chegar lá. É uma cidade inteligente, internet das coisas, por exemplo. Né? A gente estava até brincando com o Waze, por exemplo, a gente falando da Waze aqui agora, né? Do Waze, né? Que é um recurso fantástico. E ele usa basicamente dois conceitos, né? O conceito que a gente já conhecia do GPS, que é o localizador, né? O Global Positional System, ele te encontra, mas também o conceito da rede social. A interação que há entre os usuários. Se eu sei, por exemplo, que 3 ou 4... ou 300 ou 400 Wazers estão em certo lugar e aquilo está concentrado, ele diz assim: por que está parado? Então ele consegue enxergar isso e traduzir isso em solução prática. Olha, não vai para 9 de julho, corta por tal lugar. Então isso tudo tem a ver com tecnologia da informação. Cláudio, para começar de cima para baixo, né? Vamos brincar. Não, de cima para baixo, mas assim, tipo, nós estamos todos sendo monitorados no mundo, no universo. O tempo todo. Tipo, não se esconde mais nada de ninguém. Não tem mais o que esconder. A não ser que você não diga nada, assim, não fale primeiro, nada. Segundo, terceiro, quarto e último degrau da internet, do tipo assim, uma internet que eu não tenho acesso, mas que tem gente que tem. Sim. Aquela polêmica toda que teve em relação ao Obama e o que ele está fazendo nos Estados Unidos, aquilo não é novidade e aquilo não é privilégio dele. Né? Os governos sempre fizeram isso e que agora a gente sabe que eles fazem. Mas eles têm, por exemplo, um centro preparado nos Estados Unidos, né, lá no meio do deserto, em que os caras criaram um lugar com uma porção de servidores lá. E eles acumulam toda a informação possível e imaginável no mundo. Tudo, absolutamente tudo. Aí você diz assim, mas o que o cara faz com isso? Bom, imagina o seguinte: os Estados Unidos eles têm interesses comerciais, interesses políticos, interesses econômicos, militares, não é? Então existe um conceito hoje que a gente ainda está começando a tatear, não é um negócio ainda muito estabilizado, que é o conceito de Business Analytics. O que é isso? Eu pego uma montanha de dados, que eu não sei para que serve, desses dados eu aplico estatística, né? Descubro modelos de comportamento e digo assim: olha, há uma tendência no mundo de que, por exemplo, aconteça tal coisa. Como é que o cara sabe disso? A partir dos dados. Tá? Isso vale para os negócios, isso vale para a igreja, por exemplo, isso vale para comércio, isso vale para uma porção de coisas. Então, a partir do momento que você tem um login em qualquer lugar ou tem um equipamento como esse, você é um cara encontrável, monitorável, assim, monitorável, visível. visível. Você não é mais invisível. Existe inclusive aí os clientes vão ficar arrepiados, né? A tal da marca da besta. Já existe inclusive tecnologia para você colocar chip embaixo da unha. Né? E esse chip te permite, por exemplo, nesse chip, ter a tua ficha médica, o teu crédito junto ao banco. Então eu não preciso mais do seu CPF. Isso um dia talvez aconteça, né? De você implantar chips e a partir disso eu sei quem você é e conheço todo o seu histórico médico, de crédito, de transação comercial e aí por diante. Claro que estamos dizendo já, agora estamos pensando num Jetsons aqui 15, 20 anos. Mas já existe tecnologia para isso. Sim. Não é possível. Guido, deixa eu entrar nessa conversa. Lógico. Bora. Isso que o Carlos falou tem muito a ver com privacidade, né? E vocês podem estar certo que a privacidade já era. Quer dizer, não existe mais privacidade. Inclusive, aliás, Guido, tem um livro do Guido, Google chamado Busque... Só um minuto. Senhor Presidente Obama, bem-vindo ao nosso papo aqui, tá bom? Tem razão. Se quiser mandar um e-mail, a gente vai ler. Boa tarde Pode para continuar, ele, Guido. Prazer de falar. É um prazer que você nos ouça. Então é o seguinte, tem um livro do Google chamado Busque e Destrua. Isso é de um ex-executivo do Google, eu já li esse livro logo que saiu. E o Google diz o seguinte: olha, se você não tem nada a temer quanto à privacidade, se você não tem nada a esconder, você não tem nada a temer. Essa é a visão do Google. E eles querem chegar daqui a 10 ou 15 anos à implantação de um chip no cérebro, em que você vai navegar através do óculos dele apenas pensando aonde você quer ir, e aquele óculos dele que já está dando muita confusão mundo afora aí, para quem está testando,
vai botar na tela, ali na sua tela, o que você pensou, né? Aliás, o óculos do Google, há uns 4 meses atrás, teve uma confusão lá em São Francisco, de uma garota que estava com óculos desse dentro de um pub, e aí alguém lá falou para ela tirar o óculos, que não queria ele não queria ser visto na internet. Ela não tirou, o cara deu-lhe uma bolacha e pisou no óculos. Está começando a criar confusão essa coisa toda, né? É muito bacana, é muito legal, mas vai dar muita confusão ainda. O que o senhor acha, professor? Esse é um bom exemplo, mas não é o único exemplo, né? A gente às vezes começa a pensar assim, tal tecnologia é mais ou menos invasiva. Sim. Mas, por exemplo, veja, hoje se você for no banco, provavelmente quando você for ao banco, alguém vai te oferecer, por exemplo, o serviço de biometria deles. Né? Ou seja, eu vou lá, cadastro as minhas digitais e eu consigo fazer qualquer transação bancária com base no digital. Isso. Né? Existe uma tendência muito forte, inclusive a própria FEBRABAN, né, que é a Federação dos Bancos Brasileiros, já fala sobre isso. Normatizar. De você normatizar e você integrar outros sentidos, por exemplo. Então tá bom, se você acha que tem algum risco em eu ter a minha digital sendo roubada, o meu dedo sendo cortado, vamos pensar assim de maneira absurda, né? Eu emito um som com a voz. Eu posso ter som, porque eu consigo ter as cordas vocais emitindo ondas, tá certo? Eu posso ter íris, eu posso ter reconhecimento facial. Então vamos pensar assim, ó. Não é absurdo você pensar que daqui, num horizonte de 5 anos, talvez, não mais do que isso, eu vou ao banco e o banco não precisa de absolutamente nada meu físico para poder me reconhecer, como cartão, por exemplo. O fato de eu passar na catraca do banco ali, ele já sabe quem que eu sou. Não é? É uma forma de invasão? Sim, é uma forma de invasão. Talvez a geração mais digital que está chegando agora não se sinta invadida. Mas eu diria, mas será que o meu vovô e minha vovó gostariam? Talvez não. Mas, de qualquer forma, qualquer tecnologia, em algum momento, ela invade algum comportamento. E qualquer geração... E ela se acomoda aos comportamentos e os comportamentos a ela. Sabe que tem um nome feio para isso, né, Guida? Sim. Isso se chama dissonância social. A gente, quando estuda isso aí, né? Quando você estuda a tecnologia, estuda os impactos dela, você diz assim, tal tecnologia, ela não é nem boa nem ruim. Ela é uma tecnologia. Mas quando ela chega numa sociedade... Qual é a dissonância que ela causa? Ou seja, ela é bem aceita ou pouco aceita? Então existem vários estudos que tratam sobre a adoção de tecnologia. Em algum momento alguém diz assim, cara, não queremos. Em algum momento eu acho que espera mais um pouco. Aconteceu o seguinte, Cláudio, o camarada em cima do seu burro, ele viu o cara passar naquele Fordinho 29 e dizia assim, são loucos. Eles andam nessas coisas, aí nunca eu sairia do meu cavalinho para andar no automóvel. E hoje a gente, todo mundo tem o seu carro e todo equipado, eletrônico e tudo. E eu acho que essa questão que você está falando continuamos agora, loucos, o cara do burro tinha razão. Exatamente. A vida é mais tranquila. Mas ele enxergava, ele contemplava melhor as coisas, né? Hoje, eu acho assim, me parece que isso é uma questão, o que muda hoje é a velocidade da mudança. Mas assim, sempre uma inovação chegou e ela causou algum tipo de dissonância e desconforto em quem estava acostumado a um sistema, a uma velocidade, e fala assim, meu Deus, o que é isso? Os ciclos são menores, né? Os ciclos são menores. Nós tivemos, vamos dizer assim, entrando um pouco na nossa seara, né? A igreja como uma entidade, uma instituição universal, ela sempre resistiu a essas mudanças. Parece muito espiritual, veio né? sempre a reboque, exatamente por conta disso, né? Será que isso é de Deus ou é do diabo? Geralmente se satanizava, né, as invenções. Ou então, Carlos, ela ia para o outro extremo, que ela se encantava de tal maneira que ela deixou, às vezes, de ter certo discernimento e compreensão de que ela abriu mão de determinadas questões que são inerentes à vida comunitária, achando que a tecnologia substituiria com toda facilidade algumas coisas. Entendeu? Então, assim, eu acho que são os dois extremos que acontecem num contexto, sobretudo agora num contexto de igreja, das comunidades. Aquela que diz que tudo é do mundo, é do diabo, enfim, e aquela que abraça de tal maneira que acha assim, a solução dos nossos problemas. Se encanta. Né? E aí eu acho assim, tentar fazer um caminho, vamos dizer, com um certo equilíbrio nessa realidade. Você definiu um pouco para a gente sobre tecnologia de informação. Acho que ficou legal. Daria para a gente ficar 3 horas, imagino, falando sobre isso. Tecnologia de informação é serviço do reino.
Vamos tentar definir um pouco o que é reino, então, para a gente depois juntar. Carlos Bragantino, nos ajude. O que é esse reino? O reino é, né? O reino é. O reino é. Não há nada que defina... Aquelas coisas que tem a ver com o Evangelho nós, de Jesus. Na verdade, nós, os religiosos, é que estreitamos as fronteiras do reino para dentro dos muros dos ambientes religiosos, né? Mas o reino está nossas próprias categorias, em e sobre nós. E eu diria assim, não há nada que não possa ser utilizado a favor ou contra, não é? Depende mesmo de quem está manipulando isso. Né? Então, eu tô fazendo essa pergunta agora, aqui, Braga. Eu queria só, assim, até para sua observação, Cláudio, assim, quando você diz que as tecnologias estão indo e avançando a ponto de, e o Guido falou de colocar chip no cérebro, debaixo da unha. Não falamos do carro da Google, hein? Lembra do carro da Google? Mas como é que é? Daqui a pouco você vai ter um carro que ele pilota por você. Você entra no carro, programa e ele vai para você, ele dirige para você. Então você pode, enquanto isso, ler um jornal, né? Acessar a internet. O que eu ia colocar aqui, eu penso que tem tudo a ver com a proposta até do tema do nosso encontro, que é assim, a tecnologia, seja ela a mais avançada possível, ela nunca conseguirá, vamos colocar assim, penetrar a alma humana. O coração humano, o ser humano. Ou substituir a ação humana. Ou vamos colocar como você colocou assim, quer dizer, descrever um sentimento. Sim. Transformar um sentimento numa fração. Graças a Deus, né? Não, então. Graças a Deus. E aí eu acho que nós temos uma linha divisória. Eu acho que nós temos uma fronteira de o quanto se utiliza de tecnologia a serviço do reino para servir pessoas e o quanto uma tecnologia é mal utilizada quando ela tenta substituir pessoas ou substituir acho que você usou a palavra correta. Que palavra correta? A questão da utilização da tecnologia. Então veja, alguém quando descobre que eu trabalho com tecnologia, que eu pesquiso tecnologia, tende a achar que eu sou um cara que ama tecnologia e que tecnologia é tudo. Eu digo, não, gente, espera um pouquinho. Tecnologia é um instrumento, é um meio, mas não pode ser um fim. Então, a tecnologia por si só não é nem boa nem ruim. É só uma tecnologia. Depende de como é que a gente usa a tecnologia. Então, toda a questão é, por exemplo, a gente estava comentando no bastidor, né? Chegou os e-mails aqui, depois você ler. Eu fico pensando assim, né? Nós estamos pensando como igreja agora, tá certo? Nós estamos vivendo um momento em que nós temos uma quantidade grande de pessoas que elas fazem parte do grupo do Sem Igreja, como o Nelson Bomilcar falou no livro dele, por exemplo, né? Ou os desigrejados. Eu, como pesquisador, olho para isso e pergunto assim, bom, isto é um fato social, é um fenômeno social, não temos, de certa forma, controle sobre ele, ele está aí. É um fato presente, é um fenômeno presente. A pergunta que vem é, o quanto a tecnologia da informação e comunicação propiciou isto, ajudou isto, ou quanto ela inibiu isto? Deixa eu traduzir isso. Ou quanto ela pode interpretar melhor isso. Pois é. Então vamos traduzir isso um pouco melhor. Por exemplo, nós temos hoje igrejas que fazem suas transmissões via broadcast, via online, e os seus cultos são aí, você consegue acessar os cultos de qualquer lugar a qualquer hora. Isso não é ruim. Mas isto, quando foi criado, não foi para quem estava a 10 quilômetros da igreja. Né? Isso foi criado para quem queria, por exemplo, ouvir a palavra de algum palestrante, algum pastor e estava impedido de, ou seja, a limitação geográfica não permitia que a pessoa tivesse acesso. Ou até que hoje saúde, ou até saúde, né? Então esse é o lado bom da tecnologia. O lado ruim é quando a gente encontra igrejas, por exemplo, em que os membros já não vão à igreja porque ele pode ficar em casa no domingo à noite pedindo uma pizza e vendo o culto pela internet. Então alguém diz assim, mas não continua sendo bom? Não sei, a gente não sabe ainda, né? Será que nós vamos ter igrejas digitais nos próximos anos? A gente não sabe ainda. Talvez sim, talvez não. Né? Então aí entra a questão do uso da tecnologia, que é a internet, por exemplo. Eu acho que seria ruim, por exemplo, na questão da transmissão do culto online, né? Eu acho que seria muito ruim, e é muito ruim para aqueles que insistem na solidão ou têm a solidão como resultado de um estrago na vida, em que ele está no seu cubículo, na sua kitnet,
E é bom isso, é confortável. Mas assim, isso eu acho ruim porque ele não consegue interagir no que eu entendo que seria o melhor da interação com outro ser humano. Ele está interagindo com uma tela. Agora, se, como é o caso, talvez a Alice esteja nos vendo e nos ouvindo lá de Ubatuba, pô, a Alice reúne a turma, entendeu? E põe uma palestra. Uma palestra. Isso é joia. Eu mesmo falei a esse grupo, né, da minha casa, falei na sala dela, e ela em comunhão com irmãos. Quer dizer, então, nesse sentido, eu não vejo prejuízo algum. Claro que não, é bom. Aí sim é um instrumento. É que eu acho que aí você tem um propósito definido. Você vai usar a tecnologia de informação e comunicação com um propósito específico, em que a sua consciência, a sua intenção, o ambiente que você cria, ainda que virtual, ele está focado ali. Uma vez o Osmar Ludovico falou uma coisa muito interessante. A gente estava num encontro com ele e alguém perguntou assim: posso gravar suas palestras? Ele falou não. Melhor não, né? Melhor não. E a questão porque ele é chato? Não, porque ele falou o seguinte, que aquilo que eu vou falar tem a ver com esse ambiente. Gravado. Momento, né? Exatamente. Momento, aquilo que eu vou falar tem a ver com a vivência que a gente vai ter comunitariamente nesse local. Você gravar isso, depois colocar no YouTube, poxa, que legal, tem uma fala aqui do pastor fulano de tal, ela fica descaracterizada. Não tem o mesmo calor, não tem o mesmo sabor. Porque a tecnologia não tem essa capacidade, né? Não. Posso ler os e-mails aqui que chegaram? Depois o Joelson. Uma palavrinha, tá? Você vai, só um minutinho, Guido. Vamos dar atenção para os... A gente chama os internautas aí, então a gente tem que ler os e-mails. Cláudio, tudo bem? Primeiramente, quero parabenizar por sua competência. Ultimamente, as igrejas têm utilizado muito esses meios de comunicação para transmitir suas celebrações. Acho que é o que a gente já está falando aqui. Na minha opinião, isso não pode trazer um esvaziamento que pode atrapalhar a comunhão. Eu acho que... O Joel, a gente já está falando um pouquinho disso daí. Mas obrigado pelo seu e-mail. O Moisés, aqui de... Só para a gente deixar claro, eu não sou contra a tecnologia. Claro. Eu sou sempre a favor dela, desde que quando bem utilizada, do jeito adequado, na forma adequada. Né? Então ela é boa, sim, ela é boa. Ari Lucas, aqui de São Paulo. Não estou conseguindo... Desculpa. Não estou conseguindo conexão. Olha a tecnologia. Tá vendo? Isso é um problema, Ari. Porque nós estamos falando de aí é um problema de tecnologia, né? Exatamente. Tecnologia. Minha internet é uma droga, uma pena. Rapaz, mas depois fica disponível. Você pode ver lá. Mas tomara você consiga conectar para ver o programa. E o Moisés, aqui de São Paulo. A tecnologia é maravilhosa. O que estraga, não foi a palavra que ele usou, tá? O que estraga mesmo é o ser humano. Essa questão da ambulância é um ponto de vista maravilhoso, mas alguém pode usar desse recurso de má fé para abrir os faróis e comer a sua coxinha com mais pressa, assim, com mais rapidez. Quer dizer, aí eu acho que ele está falando desse fator humano, né? Quer dizer, na realidade você tem a tecnologia, mas ela é conduzida... Não podemos esquecer que o ser humano tem um chip estragado, né? Exato. E você sabe o que é interessante? Você, Carlos, usou um termo interessante, o distanciamento, né? Hoje a gente já tem estudos que trabalham a questão do distanciamento por conta da tecnologia. Né? Se nós já tínhamos uma tendência das pessoas serem mais individualizadas, elas ficam mais ainda. Porque a tecnologia me provê um meio natural, uma barreira em que as pessoas não me acessam. Tem zonas de confortos, né? O Dani está colocando aí que o Plano Online é um exemplo do uso da tecnologia. Espero que pague bem. Vamos falar de coisas boas da tecnologia? Guido, que você... Eu tenho três coisas para serem faladas. Primeiro, pegando um gancho aí nisso que o professor falou, que é o seguinte: a tecnologia ela é tão ambígua que ela afasta pessoas que estão próximas e aproxima pessoas que estão distantes. Ia comentar isso na fala do Carlos. Quantas vezes vocês já não viram duas pessoas numa mesa de restaurante e elas teclando, mandando mensagem, interagindo com pessoas que estão muito distantes? Então tem essa ambiguidade a tecnologia, né? Guido, ao mesmo tempo... essa coisa da tecnologia no reino, tudo bem, essa parte de comunicação é importante, dissemina conhecimento, no caso da igreja, dissemina pregações e tudo mais, é isso que a gente está fazendo nem aqui. Sempre é uma dissemina delas, né? o evangelho. Agora, né? Tem também aplicativos para celulares e dispositivos móveis. Por exemplo, eu peguei 2 exemplos. Olha, você tem o Global Giving, que é só para iOS, é só para Apple. Basicamente,
esse app reúne um monte de entidades filantrópicas do mundo inteiro que você pode doar online, ali na hora, através do app, e você pode colocar a quantia que você quiser através de cartão de crédito. Não fala isso para alguns pastores, hein, Guido? Isso você ajuda qualquer entidade filantrópica Guido, cadastrada, séria no mundo inteiro. E tem um outro que é o Kiva, chama Kiva, que ele basicamente você financia agricultores e trabalhadores que moram em países muito pobres. Uhum. Aí até diz aqui que não há garantia de que a dívida vai ser efetivamente paga para quem você manda o dinheiro, nesse caso aqui, mas aí diz aqui que o importante aqui é fazer uma boa ação, né? Quer dizer, então, a tecnologia está aos poucos entrando também nessa coisa que o Carlos chamou do reino, que é a pauta desse programa, e essas são dois exemplos que eu acho que são importantes. Interessante. Deixa eu aproveitar teu exemplo e contar um exemplo pessoal, inclusive. Eu tenho um amigo, o Kleber Balanilk, ele é missionário na África do Sul há já 10, 12 anos talvez, e como todo missionário ele tem lá as suas crises, os seus problemas de solidão, tá certo? Claro. É um ser humano como outro qualquer. E a gente agora combina de tempos em tempos e que a gente entra no Skype, é óbvio que com a diferença de horário e tal, mas a gente entra no Skype e a gente conversa absolutamente coisas que às vezes não tem nada a ver com a igreja. Uhum. Por quê? Porque ele precisa de um amigo. Sim. Né? Então, isso é um recurso fantástico, por exemplo, quando você pensa, por exemplo, na expansão missionária, no trabalho missionário. Né? Ou seja, eu tenho pessoas distantes, a gente até brincou aqui antes da nossa fala, né? O Carlos Brigantino me perguntou assim, rapaz, será que existe algum lugar que não tem internet? Eu falei, olha, eu não sei, mas eu duvido que existe, eu acho que todo lugar deve ter, talvez não tenha água, Sim. né? Mas tem internet. Então é um recurso que, se bem utilizado, ele te ajuda, né, a garantir que o trabalho missionário continue sendo feito. Né? Ou mesmo, por exemplo, já existem hoje recursos na própria medicina em que você pode fazer cirurgia à distância. Você pode treinar as pessoas à distância. Sim. Né? Então isso é bastante interessante. Eu particularmente acredito que isso ainda não aconteceu ainda, mas isso vai acontecer. Né? Veja, o ensino à distância hoje no Brasil é um negócio fantástico. Você consegue ensinar qualquer aluno em qualquer lugar do mundo. Eu mesmo dei aula para 800 alunos uma vez só, no Maranhão, na Universidade Virtual do Maranhão, e foi fantástico. Existiam polos, as pessoas iam lá. Então, por exemplo, por que eu não posso capacitar as pessoas, né, nas questões evangelísticas, missionárias ou de doutrinárias, usando mecanismos de colaboração? Eu poderia. Não é? E a terceira coisa que eu queria falar está sentado aí nesse estúdio, que é o Carlos Bregantinho. O Carlos Bregantinho é um hard user, ele é um usuário tremendo de internet, ele sabe usar como poucos a internet, tanto para disseminar palavras de incentivo, quanto para publicar alertas, coisa que ele não conseguiria jamais sem internet, se ele fosse um pastor de uma igreja tradicional, por exemplo. E ele marca muitos encontros através dessa interação, através do Facebook e mesmo do Twitter, e eu tenho certeza absoluta que ele já até salvou vidas. Não duvido nada disso. E esse é um uso que eu conheço. O melhor uso da internet a favor do reino é esse que o Carlos faz. Tomara que tivesse muito mais Carlos Bregantins por aí, fazendo o que ele faz, mas eu não conheço outros. Tudo bem, o Fábio faz, o Fábio faz, mas é em outro nível, né? Quer dizer, é uma coisa não tão profunda quanto o que o Carlos faz. Desculpa a interrupção. Nada, que é isso. E isso é legal, né? Na medida em que você pensa assim, o que é a Igreja de Jesus? A Igreja de Jesus não está circunstanciada a uma localidade ou a um templo. Claro que não. A Igreja de Jesus Universal são todos os crentes. Então, a internet, num certo sentido, ela consegue ter essa abrangência. E sobretudo quando ela interage no cotidiano das pessoas. Porque eu acho que o que a gente tem tentado falar, quando a gente fala de igreja, especialmente, Cláudio, Guido, é assim, a igreja, ela tem esse momento do encontro dela, que a gente chama de culto. Agora é evidente que a vida da igreja, ela vai além, muito além desse espaço físico chamado de templo, do dia e tal. Ou deste momento, né? Ou do momento. Quer dizer, que aí tem a ver com essa questão do cotidiano. E que tantas vezes, eu acho que o Guido falou do Carlos, que eu acho que é um exemplo muito joia disso,
tem a ver o quanto que a tecnologia ela possibilita o cuidado, a atenção, o contato, abrir novos relacionamentos, né? Quer dizer, que se não tivesse isso, você não teria, Carlos, por exemplo, na sua caminhada. E outra coisa que é geralmente um medo, né? Uma cisma, ou às vezes até travas, né? E aonde estão muitas das críticas que se fazem, até o meu trabalho e aqueles que lidam na internet, é assim... tem gente que na internet, acho que nós até comentamos agora há pouco, né? Do tipo, o cara no teclado é um as, né? É, aquela coisa. É quase que um efeito da droga, né? O cara que usa uma droga e ele se sente o super-homem. Aí ele... Mas, na verdade, assim, os que lidam com seres humanos, com pessoas, você é professor, nós, né, no nosso dia a dia pastoral, na verdade, isso nós detectamos nas pessoas. De novo, o teclado é um mero instrumento. É como algumas pessoas os dedos no volante. teclam do que o coração está cheio. Você está conversando, tomando café com uma pessoa, aqui, quando... vamos em tal lugar. A hora que o cara sentou no volante, é outro. A questão é, qual é a lente que eu estava usando em conversando com aquela pessoa que eu não enxerguei de fato quem ele era. E no caso da internet ou das redes sociais, estas, vamos colocar assim, nossas, porque eu me incluo, essas nossas anomalias, elas tendem a ficarem mais explícitas. Então você vê, por exemplo, né, as reações aos noticiários, as reações às tragédias, as reações a tantas questões, quer dizer, elas tendem a se avolumar à medida que todo mundo tem o seu instrumentozinho para expor. Esse é um fator interessante da tecnologia, né? Quer ver? Vamos sair da internet, vamos para uma outra tecnologia, que é, por exemplo, faça um teste qualquer dia lá na sua casa. Na sexta-feira, os nossos pais e avós tinham o hábito de tirar dinheiro no banco, botar no bolso para fazer a feira, né, para passar o final de semana. Era um hábito bastante comum das famílias fazer isso. Hoje já não se faz mais isso. Porque você tem um cartão de débito na mão, um cartão de crédito, que é uma tecnologia, você vai lá e usa isso aí. O que acontece na prática? Se você fizer o teste, você vai descobrir o seguinte: quando você tira o dinheiro e coloca no bolso, você controla aquilo melhor. Quando você está usando um cartão de débito ou de crédito, você perde o controle sobre o uso do dinheiro. Não é? Então, a tendência é que você passe mais cartões, mais vezes, e talvez você gaste mais do que o dinheiro no bolso. A mesma coisa com a internet. Quando você está numa relação pessoal face a face, você naturalmente tem mais controle sobre o que você economiza mais. Você economiza mais. Não é isso? Agora, na internet não. Porque eu não sei nem quem está me ouvindo, não sei qual que é o meu alcance. Então, já deve ter acontecido com vocês, por exemplo, volta e meia eu vou para algum lugar e alguém diz assim: rapaz, eu gostei do que você falou sobre tal coisa. Eu digo assim: eu falei? Lembra que você postou um negócio assim assado? Falei: rapaz, é verdade, eu falei. Por quê? Porque quando eu falei, primeiro eu estava num contexto, né, dentro de uma certa situação, mas eu não tenho exatamente o controle sobre a informação que eu estou emitindo. Sim. Nem eu não consigo imaginar quem vai ler aquilo. Você nem você não sabe onde ela está chegando. Não sei onde ela está chegando. Então é aí que eu contei para você aquela história, né? Que eu não importa o santo, a gente conta um milagre só, né? Que semana retrasada eu dei risada. Achei estranho, né? Mas enfim, um pastor brigando com a sua membresia pelo Facebook. Então é um negócio no mínimo estranho, né? Quer dizer. E a igreja demitiu pelo Facebook. Deve ter sido isso, né? Eu acho que ele não entendeu. Aí depois eu chamei ele no inbox e falei: meu irmão, olha, quiser conversar, a gente conversa, mas não faz isso aí não, porque isso aí tem mais gente vendo, né? Mas você perde o controle sobre a informação. O Nelson aqui de Perdizes, ele ele pergunta uma coisa que eu acho que a gente até de alguma maneira resvalou, que é a questão, assim, a preocupação dele é a questão da liberdade, da privacidade, enfim. Mas eu acho que de novo a gente entra nessa questão, quer dizer, ou então daquilo que se coloca assim, que a gente vai se desagregando como relacionamento, como comunidade. E aí você deu um exemplo, Carlos, no começo, nem sei se foi depois que começou o programa ou não. Você participar numa congregação há 50 anos, vamos dizer assim, daí para trás, em que o fato de não ter telefone, de não ter tecnologia tão intensa como a gente tem hoje, não significava que havia naquela comunidade
de fato uma comunidade. Né? Quer dizer, então eu acho que geralmente a gente sempre pensa nessa questão assim. E aí eu acho que a tecnologia acaba se tornando uma espécie de bode expiatório das nossas questões pessoais. Então assim, eu fico culpando a tecnologia por uma série de coisas. E de fato o que eu acho que ela faz assim, em algumas coisas ela muda a perspectiva daquilo que eu sou. Ela coloca uma lente, ela aumenta no sentido que me faz ver com mais detalhe algumas coisas que nós vivemos. E fora dela isso não aconteceria. Então, enfim, eu acho que é uma consideração, mas eu vejo assim, com muita frequência essa coisa de a culpa é da tecnologia. Não. A gente não pode se equivocar que a tecnologia é um meio, ela não é um fim em si. Né? E no sentido de um meio por quê? Porque ela me provê acesso, porque ela me dá mais rapidez, porque ela me dá facilidades, ela faz tudo isso por mim. Sim. Né? Mas eu continuo acreditando, né, que há coisas que ela não faz por mim nem vai fazer. Uma coisa que para mim foi bastante marcante, quando eu fiz o meu seminário, o meu treinamento no Haggai, inclusive um docente brasileiro, o Mário Simões aqui de Atibaia, a aula dele era sobre recursos para comunicação visual. E ele falava as questões de internet, os PowerPoint da vida, e foi bem legal a aula dele. E aí, no final da aula dele, ele convidou todos os alunos, imagina, 55 homens do mundo inteiro, ele disse assim, gente, agora eu vou mostrar para vocês a melhor tecnologia até então criada. E gerou uma expectativa grande na sala. E aí ele fez uma fila, todo mundo na fila, e aí cada um entrava um por um numa sala, e ele mostrava a tecnologia. Então quem estava na fila ficava numa discussão assim, nossa, mas o que será isso? Será que é uma nova ferramenta? Será que é um jeito novo de usar a internet? E quando ele entrava na sala, era nada mais do que um espelho grande com tapado com uma toalha, um lençol. Ele diz assim, você quer ver qual a melhor tecnologia que Deus criou? Cara, claro que quero, né? Aí ele levantava e era você. Então a melhor tecnologia existente ainda é o ser humano. Né? A gente pode usar as outras tecnologias a nosso favor, sim. Mas a nossa palavra, né? A nossa forma de agir, isso não tem jeito. Isso e ao mesmo tempo é a que mais tem, muda. É a que mais tem bug, né, cara? Ó, deixa eu ler o depoimento que acabou de chegar, porque eu acho que é pertinente. É da Carlota, lá de Niterói. Lê lá. Testemunha aqui sobre um pequeno texto publicado pelo Brega, que é o Carlos Brigantini que está aqui, e me salvou da morte. Nossa. Fala que abençoa ela e a tantos. A palavra que me salvou foi essa: saber que alguém que você ama e se importa com você vale muito. Quem ama se importa. Gosto que aqueles a quem amo saibam que me importo. Gosto quando aqueles que me amam manifestam-se de algum modo para que eu saiba que sou amado e que se importam comigo. O amor precisa de correspondência. Carlos Brigantini, foi o texto que você postou, e ela fala que fez uma diferença a ponto de salvá-la da morte, talvez em alguma circunstância que ela estava vivendo. Tá aí, Carlota, seu e-mail lido e viva a internet dentro desse né? contexto. Exatamente. Estou emocionado, Carlota. O livro dos rostos, né? O Facebook. O que eu ia dizer é isso assim, por exemplo, eu que sou, e o Fernando, nós, né? Que pensamos a igreja como corpo de Cristo e pensamos para além dos muros, para além das fronteiras. E gosto quando o Caio falou, e eu nunca mais esqueci, né? Ele disse assim, o melhor da igreja seria que ela desaparecesse na vida das pessoas, né? Não que ela fosse vista no monte, mas que ela desapareça. Onde está a igreja na segunda-feira? Ela está em todos os lugares. Nesse sentido, eu acho que quanto mais nós, né, que entendemos que um testemunho como esse da Carlota é possível que aconteça o tempo todo, e façamos desses instrumentos, né, dessa tecnologia, um jeito que você falou do professor que esteve com a gente, Lawrence, né, quando ele chamou aquela capilaridade, né, de Roma, né, quer dizer, fazer com que a mensagem de redenção, de salvação, e não pensando na questão do transcender apenas, mas da salvação do momento, da hora, né? O evangelho que faz diferença aqui agora, né? Da palavra que dá chega, significado, que dá esperança no momento exato. Quer dizer, hoje você pode fazer isso sem precisar mandar o cara, vai quarta-feira lá no culto de oração, no gabinete, entendeu? Ou marca uma hora com o seu pastor ou coisa do tipo, entendeu? Não, você pode criar uma rede
Que é isso que o Cláudio falou do exemplo do missionário, que às vezes precisa de uma conversa de amigo, e aí você até fez uma observação que me chama a atenção, que assim... Quantos missionários que voltaram doidinhos porque ficaram tão solitários que adoeceram. Mas você falou assim, não é conversar sobre coisa de igreja, mas é falar às vezes coisas... da vida. Filho. Então, mas olha que coisa interessante. Esposa. Não é, talvez, Cláudio, a questão não é falar de coisas institucionalmente da igreja, mas falar de coisas intrinsecamente da comunidade. Não é falar assim, o cara está lá, sei lá, do outro lado do mundo, como missionário da igreja ou de alguma denominação, como que está a obra, irmão? Não, como está a sua família e seus filhos? E isso é intrinsecamente da igreja, não institucionalmente. Não. E nessa linha, uma coisa que eu tenho procurado fazer e que me ajuda a entender o reino como um todo, né? A gente tem a tendência de quando pensa assim, o evangelho no Brasil. Bom, o evangelho no Brasil ele tem um momento, ele tem uma história, ele tem algumas práticas que a gente está vivendo hoje, tá certo? Mas isto não é o evangelho como um todo. Quando você, por exemplo, tem a oportunidade de enxergar através da internet, através dos recursos de comunicação, o que está acontecendo na Europa, na África, na Ásia, nos Estados Unidos, você vê vários momentos do evangelho. Né? E você diz assim, puxa, aqui no Brasil a gente agora tem umas discussões teológicas infindáveis, se é A, se é B. Gente boa, olha para cima, pensa um pouco mais alto. Como é que o evangelho está acontecendo no mundo? Aí você diz assim, isso aqui é tão menor, cara, bora orar por outra coisa. Né? Então, hoje, a internet te propicia isso, você enxergar o mundo de uma forma um pouco mais abrangente. Né? Claro, é um recurso, usa quem quer e usa quem acha que vale a pena. Mas isso é muito interessante, né? Você poder saber o que acontece no mundo afora os usuários, e olhar outros evangelhos. Os usuários precisam ter também a exata dimensão de quem são e para quem estão falando e o que estão falando. Né? Parece-me que há um descompasso nisso. Né? Tem pessoas que quando escrevem, escrevem, a impressão que dá assim, estão escrevendo para quem mesmo? Né? Ou como eu brinco e digo às vezes, né? Olhando para baixo. Exatamente. Como se o mundo fosse só aquilo então, no assim, seu contorno. Ali. Quanto mais ao sentar, né, nesses ambientes para escrever alguma coisa, que eu acho que é o que fazem os grandes escritores, os grandes jornalistas, que pensam, tentam ficar do outro lado. Né? Quem é que vai me ler? Né? Quem for me ler, como vai me interpretar? Sim. E o que interpretar, para que vai servir? Vai fazer, exatamente. Entendeu? Porque às vezes o que você percebe, mas acho que é tudo uma questão de exercício de quem quer fazer bem, né, as coisas, e não quem está só para zoar. Quem está só para zoar fica zoando mesmo. Tipo, vai pro Twitter. Lá fica passando, né, fica vendo vidinha do Porta nos Fundos. Deixa eu fazer uma pergunta. Que não é mal. Cláudio, né? Que é a seguinte. Tentando voltar um pouco tecnologia pro tema, né? Tecnologia e reino de Deus. Quando a gente geralmente fala nisso, as pessoas pensam assim, que legal, usar a tecnologia da informação e da comunicação no reino, poxa, posso transmitir o culto da minha igreja? Isso é possível. Pode. Então, a minha pergunta é, quais são caminhos, pensando que talvez algumas boas cabeças estejam ou vão ver essa conversa, mas quais são alguns caminhos fora desse quadrado que a gente pode fazer uso da TIC, né? TIC. Não só mais da TI, mas da TIC. Em termos de reino. De reino de Deus. Por exemplo, o Guido deu exemplo aí, essa questão de um aplicativo que você pode encontrar associações ou entidades às quais você, identificando e sabendo quais são, fazer uma doação. Né? Você pode pensar na tecnologia hoje em outras coisas em que você pode promover a dignidade, a vida humana. Mas quando a gente pensa assim, nós, Igreja de Jesus, discípulos de Jesus, quais são caminhos possíveis da gente pensar efetivamente de fazer uso dessa tecnologia, colocando a serviço do reino, considerando que o reino é muito mais amplo. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito pé no chão. Sim. Com as nossas realidades, com as dificuldades das pessoas, a vida, o dia a dia, a luta. Né? Quais são de experiências que você talvez já tenha compartilhado? Isso é bem interessante, né? Vamos pensar assim. Quando você pensa na tecnologia, algumas pessoas tendem a pensar no seu smartphone
ou nos seus tablets, ou em algum recurso mais próximo, que é o que elas conseguem tangibilizar em relação à tecnologia, né? Eu talvez fizesse uma proposição ao contrário, né? Alguém diria assim, bom, eu enxergo a tecnologia, vejo suas facilidades e a partir disso construo alguma forma de uso disso, algum mecanismo, alguma plataforma. Esse é um jeito de pensar. Um outro jeito de pensar é você dizer assim, ora, como é que o reino funciona e quais são as suas necessidades? E a partir disto eu busco os recursos de tecnologia. Uma analogia simples é mais ou menos assim. Você fez aniversário e comentou com algum amigo que está pensando agora em começar a malhar, começar a fazer exercício físico e tal, você está precisando. E essa pessoa de boa vontade vai lá e te dá um tênis. Só que te dá um tênis de basquete. E você diz assim, rapaz, mas eu não jogo basquete, o que eu vou fazer com esse tênis agora? Só que para poder agradar o amigo, o que você faz? Você começa a jogar basquete. Só que você não gosta de basquete, para falar a verdade. Então, às vezes a gente usa a tecnologia porque ela é legal, mas ela não serve para mim, ela não tem aplicabilidade para mim. Ela não atende uma demanda real. Não, mas ela não é ruim, ela continua sendo boa. Então eu faria um caminho contrário. Eu digo, por exemplo, ora, eu sou uma igreja que, por exemplo, que eu tenho um grande alcance social na minha comunidade. Bom, então como é que a tecnologia me provê, por exemplo, facilidade de acesso? Imagina que eu tenho que, num dado momento, suprir a necessidade de algum irmão da igreja, por exemplo, de alguma pessoa amiga, e que eu preciso falar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Vão para o Facebook. Então, nesse sentido, eu primeiro encontro a necessidade e depois eu descubro a solução, e não ao contrário, né? A sensação que eu tenho é que as pessoas acham que tudo que tem tecnologia a gente tem que utilizar. Isso não é verdade. Sim. Muita coisa, inclusive, não serve. Muita coisa, inclusive, não se adequa à realidade. Então, eu faria um caminho contrário, né? Dado que eu percebo na comunidade, na família, no trabalho, necessidades, eu digo assim, bom, será que a tecnologia provê algum meio para isso? Eu tenho quase certeza que sim, que você hoje tem muita coisa para tecnologia, né? A gente estava conversando antes aqui do nosso bate-papo, os próprios aplicativos que você tem hoje na internet, elas facilitam muito a sua vida. Para algumas pessoas, inclusive, não precisa ser nenhum grande recurso. Se o camarada conseguir usar a agenda dele funcionando aqui dentro, já está ótimo. Por quê? Porque até então você tinha agenda de papel, você tinha que ficar com ela embaixo do braço, carregando para cima e para baixo. Ela não se atualizava. Agora eu tenho o Outlook, né? Ou tenho, por exemplo, algum recurso no computador, mas tinha que carregar. Agora não. Se eu der 2 cliques aqui, eu sei o que eu tenho que fazer no próximo horário. Sei quem está me procurando, consigo mandar e-mail. Sincronizo essa agenda com Sincronizo as agendas. Né? Mas aí eu parto da necessidade para poder usar o recurso, não ao contrário. Certo. É como se eu dissesse, ó, tem um aplicativo novo aqui que dizem que é legal. Eu não vejo, para mim não serve para nada, mas eu vou usar porque todo mundo usa. Então, nesse sentido, o que eu vejo é, bom, uma vez que a gente tenha lá o nosso modelo de atuação, e quando eu digo modelo de atuação é assim, né? Estou trazendo isso para a igreja, comunidade, trabalho, as várias esferas de atuação, né, cotidiana. Aí, a partir disso, você encontrar o seguinte, bom, qual a tecnologia me dá mais acesso, facilidade, me prover recursos? Aí sim faz sentido. Sim. Né? Quer dizer, um passo importante é essa etapa anterior, vamos dizer assim, que é dar uma observação aguçada e criteriosa de que é, de fato, quais são as necessidades qual é a necessidade tem, que a gente pode ajudar de alguma maneira, para então eu ir buscar recursos tecnológicos para de alguma forma... Só para te dar um exemplo bastante prático do que está acontecendo agora. Existe um conceito, que já não é tão novo assim, que é a chamada computação em nuvem, ou cloud computing. Em linhas gerais, o que é isso? Se você tinha os seus dados no seu computador, não mais. A gente sobe isso para uma nuvem, essa nuvem está num servidor, num data center, você nem imagina onde seja isso, pode ser no Brasil, pode ser fora, e aí esse dado está disponível lá para ser utilizado. Bom, ok. O que a gente estuda, por exemplo, na FGV, né, na escola? Mas espera um pouquinho. Por que uma indústria que fabrica sapato, tem que usar computação em nuvem? Que sentido faz isso? Ah, não, porque todo mundo usa. Tá, mas todo mundo, eu não sou todo mundo. Eu tenho uma forma de operação diferente, eu tenho negócios diferentes. Mas aí, como todo mundo usa, eu vou lá e compro uma solução e pago por isso. E estou utilizando. E alguém diz assim, sim, e qual é o benefício da tecnologia? Às vezes nenhum. Né? Então, nenhuma tecnologia é boa ou ruim. Depende de como é que eu uso, depende de como é que aquilo se adequa ao meu negócio. Isso vale para o reino. Eu tenho para mim, assim, que no que diz respeito ao reino, do jeito que nós estamos pensando o reino, né, para além das fronteiras,
para mim, né, quando eu penso que esse reino tem um Senhor, tem um soberano, e que esse soberano decidiu ser amado no outro, né, ele decidiu se estabelecer a partir de relacionamentos. Uma das nossas tarefas é aproximar pessoas. Eliminar as barreiras. Isso aí. Exatamente. Então, assim, para mim, o grande lance, quer dizer, as minhas grandes alegrias de cada dia no ambiente da internet é quando eu aproximei pessoas de pessoas. Quando eu consegui, né, tipo, pegar o Guido, que tem uma capacitação, que tem uma habilidade, que tem um recurso, que tem uma disponibilidade, e o aproximei de uma necessidade, ou de um necessitado, que tem aquela necessidade, que carece daquela habilidade, que precisa daquela disponibilidade. Mediação, né? Quando eu consigo fazer isso, né, e aí eu saio de cena e deixo os caras lá, aí é dia ganho. É a grande alegria. É dia ganho, do claro. Tipo, deixa eu ler que para mim aqui. No que diz respeito ao reino, é o meu maior momento. O que talvez você não conseguisse fazer se não tivesse os recursos de tecnologia. Não conseguiria mesmo, porque, por exemplo, desculpa, Fernando, se a pessoa estiver vendo e ouvindo, não vou denunciar, mas assim, tipo, Brega, fulano de tal tá indo para São Paulo e vai para uma cirurgia assim, e precisa de um lugar para ficar. E aí aqui na mesma hora, chamo fulano, blá, 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 você pode viabilizar isso para mim? Pode deixar que me passa, que fulano, fala com fulano, e assim, tipo, 2, 3 dias depois a pessoa já estava aqui alocada. Quer dizer, tipo, quando é que eu conseguiria fazer isso? Por telefone. Não vou dizer jamais, mas ia demorar. Mesmo por telefone. Por telefone. Do tipo, eu não ia conseguir fazer isso assim em horas. Se você lançar agora no Facebook aqui, pessoal, tal pessoa vai fazer cirurgia de coração, precisa de sangue. É rápido. É isso. Né? Então, assim... Olha, o Nelson aqui de Perdizes, ele está mandando um e-mail. Eu diria assim, ele parece, o conteúdo chega a ser um lugar comum no tema do que a gente está falando. Mas eu acho que é interessante eu voltar. Ele diz o seguinte: outro dia estava em casa, na casa da minha filha, jantando com os meus netos, enfim, com toda a família, e vi que meus netos estavam no iPhone, meu genro também, e eu estava conversando só com a minha filha. Aí a pergunta é: a tecnologia está acabando com a família? Eu sei que a gente já até conversou um pouquinho sobre isso, mas é que... O Guido comentou isso. E porque assim, é recorrente esse tema. Olha, a gente está em casa, está todo mundo assim. Eu encontro alguns amigos lá da faculdade, eles falam, eu vim no trem, vim assim, tá todo mundo, o vagão inteiro do metrô, todo mundo aqui assim na sua coisa. Quer dizer, me parece que a gente cai de novo nessa questão do uso em si. Então, mas não tivesse... Desculpa, esse pessoal ficaria conversando? Não, então, só para terminar, eu vi uma foto... Boa pergunta. Eu vi uma foto, eu vou ver se eu acho, eu posto na internet, vocês vão ver. A foto é de um vagão de trem em Chicago, 1930 e pouco. É interessante. Todos os caras lendo um jornal, que é uma tecnologia de informação. Havia impressão, os tipos e tal, né? Quer dizer, muito mais avançado que a época de Gutenberg, porque você fazia ali milhares daquela edição para chegar de manhãzinha na casa do cidadão morador de Chicago. Mas ele lendo, e assim, o vagão todos, devia ter assim aquele vagão de bonde, né? Devia ter uns 40 caras sentados, todos eles, cada um lendo o seu tablet de papel, cheirando tinta. Que aí eu fiquei pensando, cara, de novo, é a questão. É que ali assim, ele tinha essa é a minha pergunta. Talvez 30 páginas para ler, e hoje com o smartphone você tem milhões de páginas para ler. Você sabe que é engraçado, né? Houve um momento, quer dizer, na minha herança religiosa, de estar em ambientes de algumas comunidades aqui em São Paulo, que você era instruído a sair do templo sem falar com as pessoas. Deus, o Senhor está no seu santo templo, cálice diante dele toda a terra. Tipo assim, então assim, mano, essas pessoas que foram instruídas desse modo, estariam conversando?
se não estivesse com um tablet ou uma coisa do tipo? É essa que acho que a pergunta é outra. Eu queria dar um testemunho também, até em relação do que o Nelson falou, porque, por exemplo, a minha família, minha mãe, minhas irmãs, a gente mora mais ou menos esparramado. Não que eu não esteja preocupado com sim, essa mas, por exemplo, eu acho que fez. tem outro lado. Eu acho que isso é um aspecto negativo. É o cara que pega o carro e faz uma bobagem com o carro. Exatamente. Mas você pode usar o carro para sair com a família. Pô, a gente consegue ir na praia, fazer um bate-volta, porque antes, na época do Santos Jundiaí, não dava pra fazer isso. Mas, por exemplo, em casa, a gente tem às vezes essa possibilidade, e eu falo isso em relação às minhas irmãs e minha mãe, que moram em Ribeirão. E a gente está tendo algumas experiências, eu e minha esposa com as minhas filhas. Por exemplo, a Raquel estava ontem na faculdade dela, que é lá na FE, lá na USP, ela falou, pai, está tendo aqui um encontro dos economistas dos candidatos à presidência. E ficava tweetando lá, mandando um recadinho, os caras estão falando isso. Tá? Mandava uma foto, tirava um sarro. Pô, se tivesse e a gente brinca, a gente criou um grupo de família no WhatsApp. Então manda foto, manda piada, manda pedido de ajuda, posso usar seu cartão? Minha filha inclusive mandou um recado aqui agora para reservar 23 de novembro que o Paul McCartney vai estar no Brasil e a gente vai. E outra coisa que é interessante pensando numa geração antiga, meu pai faleceu no ano passado, mas antes disso, por conta de problemas de saúde e tal, o Carlos lembra bem, acompanhou mais ou menos de perto, meu pai assim estava com Parkinson, o próprio Parkinson dá uma condição de pouco riso, essa questão da mobilidade, da feição. Meu pai sempre com aquele de, oi pai, tudo bem, tal. Minha filha pequena, meus sobrinhos, pegavam um iPad, ia lá, tem um dispositivo lá que você manipula a cara da pessoa. Eram as poucas vezes em que a gente via meu pai abrir um sorriso e se soltar a rir, cara. Eram os netos usando recursos de tecnologia para brincar, para mostrar, olha aqui que eu gravei, olha aqui que eu fiz. E meu pai curtia aquilo, conquanto não soubesse nada. Não soubesse usar, inclusive. Exato, mas então assim, eu acho que isso que o Nelson falou é preocupante de um lado, mas abre possibilidades de outro. Eu diria assim, de relacionamento e interação. A gente falou sobre vários usos da tecnologia, várias tecnologias. E para mim, sempre a gente volta numa questão que é assim, o uso da tecnologia. E num momento, o limite que eu imponho a esse uso. Então, por exemplo, existe hoje já, inclusive, por parte das empresas, uma preocupação no seguinte sentido. Quando ela contrata um executivo, por exemplo, antigamente era o BlackBerry, né? Sim. E dava para esse camarada um BlackBerry na mão dele, ela fazia dele um escravo ininterrupto, ou seja, 24/7. Sim. Porque se eu sei que esse cara está disponível, eu vou lá e vou mandar um WhatsApp para ele. Né? Então, por exemplo, alguns amigos tiram barato de mim e dizem assim, pô, Claudio, mas você é um cara de tecnologia e você é contra? Não, gente, eu não sou contra. Eu só não sou a favor do uso indevido. Vamos traduzir isso. Eu não sou pastor, eu não tenho igreja de domínio, então eu como professor, sexta-feira acabou, eu volto na segunda-feira. Eu fiz aquelas promessas de final de ano que todo mundo faz para si, né? Eu disse assim, a partir de agora, quando chegar sexta-feira, eu desligo o celular e ligo na segunda-feira de manhã. E quem quiser me achar, vai me achar pelo telefone em casa. Pronto. Então eu percebi o seguinte, se eu fosse deixar aquilo lá ligado, ia ser o final de semana inteiro ligado. E eu sabendo que está ligado, eu ia ficar na ansiedade, será que alguém mandou mensagem? Deixa eu olhar aqui. Você não tem essa ansiedade antes de dormir? Não, deixa eu dar uma última olhadinha. Deixa eu ver se não tem nada urgente para resolver. Você dorme? Às vezes é bom. De vez em quando faz bem. Né? Todo hardware precisa. Todo hardware precisa, né? Dar uma desligada. Uma manutenção. Mas é engraçado como a tecnologia impõe sobre a gente um comportamento de você dizer assim, rapaz, será que tem alguém atrás de mim? Mas se for 11h30 da noite, deixa estar. A não ser que seja alguém morrendo, cara. Mas o resto você resolve amanhã. Então é tudo uma questão de você impor o limite. Isso é assunto, agora você Carlos, entrou num ponto... O Cláudio... Crítico. A gente vai fazer um outro papo. Estou já propondo. Eu acho... O Guido tá aí ou ele caiu? Não foi um papo nerdístico, né? Oi? Não foi um papo nerdístico, como eu digo, né? Não foi. Legal. Não, mas eu acho assim, tem um tema dentro dessa questão. Eu não sabia. Nós já nos conhecemos, né, Cláudio? Sim. Né? E eu não sabia, né? Aí eu vindo, né? Falei, meu, que papo que nós vamos ter hoje? Não, em tecnologia falou, pronto, vai aparecer um nerd babando pelo canto da boca. Não. E o Dani já está pedindo pra gente encerrar. Tá bom. Não, mas eu acho que tem um tema, e aí pra gente pensar, eu acho que o Cláudio ajudaria a gente bastante, que eu acho que é entrar numa outra aspecto, que é o vício da tecnologia da informação.
Isso é um tema legal. Isso é terrível. Né? Porque assim, na realidade... Você tá aí, Guido? Tô, claro. Ô, Guido, Então tá bom. mas assim, tudo que a gente tem conversado, de alguma maneira resvala na questão do uso. São os viciados digitalmente, é isso? Então assim, você tem gente, por exemplo, vai na Missão Sena, a Missão Sena ela lida, entre outras coisas, com gente viciada em crack. Agora, é evidente que o crack em si mesmo, ele é um mal. Agora, tem gente viciada em computação, tem gente viciada em compra, tem gente viciada em game. Tem gente viciada em tantas coisas que você... E trabalho. Quer dizer, e também... Você tem o vício que eu tô pensando assim, ele é alimentado por algo que é alimentado visualmente, né? Temos assim, externamente a gente percebe, porque aí vão ter fatores internos que a gente não consegue entender. Mas assim, o objeto do vício em si, ele não é um problema, mas é a forma como a pessoa relaciona um grau de significado da sua própria vida através daquele elemento. Então, às vezes, no caso, é a internet, ou o Facebook. Então, é caso, por exemplo, às vezes eu levanto por volta de umas 6 horas da manhã, 6 e pouco, às vezes dou uma checada no Face antes de ir, porque às vezes chega e-mail por ali. Né? Quer dizer, o pessoal já não... alguém mandou alguma coisa, eu verifico lá. E eu vejo assim, pô, 6, mas não é 6, eu acordo 6, tá 7 e pouco, eu vou dar uma olhada. Pô, 7 e pouco. Aí tá lá assim, fulano postou isso há 3 horas. Ele está no fuso horário do Brasil. Amigo, né? No fuso horário do Brasil. Eu falo assim, caramba, isso era 4 horas da manhã. Então só para você pensar e deixar um gancho para um próximo bate-papo. Eu li uma pesquisa há uns 2 meses dizendo o seguinte... Guido, você já está convidado, hein? Obrigado. Que estudos da psicologia relacionam o uso da tecnologia ao humor das pessoas. Ou ao uso da informação. E eu fiz um teste pessoal. Eu disse assim, bom, estamos agora num momento aí de eleição, política, essa coisa toda, essa efervescência no Brasil. Eu vou fazer um teste para mim mesmo. Vou ficar uma semana sem ler jornal, sem usar Facebook, ou vou usar o mínimo necessário. Fez um bem danado, viu? Eu dormi melhor. Talvez eu não tivesse tantos assuntos para discutir como as pessoas estão discutindo. Mas eu Obrigando, né? Eu cheguei à seguinte conclusão, até botei no Facebook depois. Falei, gente, a ignorância é uma bênção às vezes. Se é. Né? Não saber algumas coisas... Os antigos diziam isso, né? Não, e mesmo não, assim, tipo, não fazendo um jejum do equipamento, mas você estabelecer linhas divisórias, estabelecer fronteiras, tipo, daqui eu não passo, daqui eu não passo. E assim, só para outro... Tem um fim de expediente, inclusive, né? A gravidade, por exemplo, daqueles que têm a fragilidade... Nós já estamos invadindo o próximo programa, né? Desculpa aí. Tipo assim, os tivemos que são uma interferência no estúdio aqui, uma invasão. Vulneráveis à pornografia. Meu, parece-me que assim, nunca houve, quer dizer, nunca o quadro foi tão grave quanto hoje por conta das facilidades da tecnologia, claro. Entendeu? Isso é um dado assim de anomalia pra gente. Próximo papo, a gente já tá. O Dani falou aqui, ó, vocês já estão. Aí, Daniel, a gente vamos pagar esses. Nada pessoal. Guido! Ô, Dani, põe mais uma vez o Guido pra obrigado, gente. Guido. Isso, Guido. Aqui é rapidinho, só para dar tchau para vocês. Tchau, muito obrigado. Suas considerações finais, Guido. Eu quero lembrar sempre o seguinte, eu sempre lembro isso. A tecnologia chegou para resolver problema que nós nunca tivemos. É isso aí. É o meu tênis de basquete. Boa, Guido. Guido, obrigado, viu, por você estar aí com a gente. Pendurado graças à tecnologia. O Guido acompanhou junto com a gente. Obrigado, papiou. Eu que agradeço. Foi muito bom. Aqui do Papo na Rede. Daniel, obrigado, Daniel. Obrigado pelo seu tempo essa tarde. Vocês que mandaram os e-mails. Eu acho que a gente não conseguiu ler todos, acho que está chegando mais, mas legal. E depois esse programa fica disponível lá no YouTube, naquele oceano de informações, fica lá uma gota, talvez com um pouco de lucidez, se é que a gente teve lucidez essa tarde. Pessoal, até a próxima quinta, dia 11 de setembro. Nossa. Próxima quinta, espero que ninguém mande nenhum avião aqui nesse prédio e arrebente. Mas, se Deus permitir, a Esther Carrenho vai estar com a gente aqui falando sobre perdão. Que legal. Veja bem. Muito bom. Então, isso daí. Boa semana. Beijo. Vamos lá. Tchau. Boa semana a todos. Tchau.